Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E continuando aqui a nossa saga, né, de estudar o que significa e onde que está no tempo e o que querem dizer as cartas para as igrejas de Apocalipse, nós vamos falar da igreja de Sardes. Lembrando que desde a igreja de Tiatira, as cartas já apontam para a volta de Jesus. Então, da igreja de Tiatira para frente, são igrejas que estarão aqui na volta de Jesus, na época do arrebatamento, que ele vai voltar. E, continuando na linha cronológica profética, a igreja de Sardes ela pode ser vista como uma igreja protestante. A igreja anterior era a igreja católica, a primeira igreja que foi colocada como a igreja cristã, e agora teria a igreja remanescente. É isso que significa Sardes, remanescente. Aquele povo que juntou, se diferenciou, se separou. Vamos identificar, né, na carta de Apocalipse o que João diz para a gente poder entender melhor o que pode funcionar a respeito disso. Então vamos lá. Lá em Apocalipse, capítulo 3, começa mensagem à igreja de Sardes. Eu estou lendo na versão da Bíblia NVT, nova versão transformadora. Então vamos lá. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que te resta, pois até mesmo isto está quase morto. Veja que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, e agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. O vitorioso será vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que este me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai, essa carta é muito boa. Bem, se a gente realmente for entender, através, né, dessa proposta, de que a igreja de Sardes é uma... Essa aqui é minha Bíblia. Que a igreja de Sardes é a igreja protestante daquela época, seria a igreja onde surgiram vários líderes, vários nomes, Lutero, Calvino, Knox, um monte de pessoas que hoje são famosas para a igreja, né, que ressurgiram com a ideia de trazer a verdade de volta. Olharam para o que a igreja católica estava mudando, né, no evangelho, na palavra de Jesus, e começaram a resgatar a essência da palavra. Essa era a história da igreja protestante. Um povo que não queria deixar de ser católico. Lutero não queria deixar de ser católico, ele só queria transformar, mudar, reformar a igreja para que ela ficasse cada vez mais parecida com o que a Bíblia original dizia. Mas eles não conseguem, acabam sendo expulsos, ou tem que começar uma igreja do zero, ou modificar como que as pessoas criam, e começam a ter doutrinas religiosas. O que é isso? Modos de viver, modos de pensar, uma ortodoxia, uma maneira de entender quem Jesus era, quem Deus era, que tinha muito mais a ver com a Bíblia original, com o que Jesus falava. Só que qual que é o problema? O problema era que parecia viva para os outros, mas estava morta, não é isso que João diz na carta? Ou seja, tinha uma aparência de vida, tinha uma aparência de ser correta, parecia estar tudo bem, mas não estava. Diante dos homens, parecia que realmente agora vai dar certo. Nós estamos falando de Jesus da maneira certa, estamos falando do Deus que a Bíblia diz que é Deus, porém não tem relacionamento com Deus. Esse era o problema da igreja de Sardes. Esse era o problema da igreja protestante, da reforma protestante. O que a Bíblia diz para a igreja de Sardes, então? O que realmente aconteceu na história. Quando você estuda lá nas suas aulas de história a reforma protestante, você vê que eles têm uma preocupação muito grande numa fé correta, num andamento certo, em como que eu vou falar, em o que eu vou dizer, em como que eu vou agir, mas ninguém parece estar preocupado com o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo que é amar no coração, com ter uma vida de relacionamento mesmo com Jesus. Então é como se fosse uma noiva que se casasse por contrato com o noivo e não amasse ele. Não estou falando que a igreja protestante não amava a Deus, mas não tinha paixão, não tinha aquele fogo, aquele sangue, aquela vontade. Toda a ortodoxia, todas as doutrinas da igreja protestante, elas são corretas.
teologicamente falando, mais corretas do que o que estava sendo colocado, pelo menos. Só que não tem relacionamento com Deus. E é aí que tá morto. Parece vivo, mas tá morto. É isso que essa carta tá dizendo. Teve a revolução, teve uma reforma, teve uma mudança. Tiveram várias pessoas ali, mas não tem a essência, a vida com Deus. Parece vivo, mas tá morto. Isso é muito pesado, né? Mas vamos lá. Como que Jesus se revela nesse... como que o anjo, né, fala para se revelar a essa igreja? Ele fala de ter 7 estrelas e 7 espíritos. Quem que tem 7 espíritos? Isaías diz que sobre Jesus Cristo, ou sobre Cristo, repousariam 7 espíritos. Então tá falando de Jesus. E quem que seriam as 7 estrelas? A gente já falou aqui em um vídeo anterior que seriam os anjos das igrejas, ou seja, os líderes das igrejas. Então, o que a gente pode entender? Que está se manifestando? Aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Tá falando, o 7 não tá querendo dizer que tem 7 espíritos em Deus, ou 7 espíritos em Jesus, mas o 7 aponta para plenitude, para intensidade, para perfeição, para o máximo. Entende? Então, eu posso estar até aqui, mas não, com 7 eu tô até aqui. Jesus tendo 7 espíritos, quer dizer que ele é o máximo, a completude, o maior, o mais forte, o mais completo. E as 7 estrelas seriam todos os líderes. O que essa mensagem fala quando ele revela? Porque ele se apresenta assim. Em Apocalipse 3, ele se apresenta assim, ó. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tá falando de intensidade, tá falando de completude, tá falando do máximo. De Jesus para os líderes, né? Aquele que tem os 7 Espíritos, Jesus para as 7 estrelas, os líderes das igrejas. O que tá dizendo? Tá dizendo que Deus queria fazer uma transformação máxima, completa, gigante, através da vida dos líderes, por Jesus Cristo. Enfiar Jesus tanto na vida desses líderes que eles vão manifestar glória. E essa manifestação vai trazer transformação nos 7 níveis, ou seja, no máximo, nem parecer mais que era o mesmo, de água para vinho. Então, Deus quer incendiar a igreja através dos seus líderes desde essa carta em Sardes. Ele quer colocar Jesus na vida dessas estrelas, né? Os espíritos nas estrelas, Jesus nos líderes, de maneira com que ninguém mais se pareça com quem era antigamente. E todos sejam contaminados, infectados com isso. Quando você fica muito tempo perto de alguém triste, você fica triste. Quando você fica muito tempo perto de alguém feliz, você fica feliz. Quando você fica muito tempo perto de alguém cheio da unção, você fica cheio da unção. E era para isso acontecer através da vida desses líderes. Então, essa apresentação, essa revelação é esse. Os 7 espíritos para 7 estrelas. Aquele que possui os 7 espíritos está lá em Gálatas. Perdão, está lá em Isaías, é Jesus. E as 7 estrelas já foram colocadas, são os líderes das igrejas. Então, encher os líderes de Cristo faria toda a diferença para uma igreja que estava morta. Né? E agora ela estaria viva, ou pelo menos era essa a promessa. Mas já falamos da revelação, vamos falar da mensagem. A primeira coisa que ele fala é, desperta, você tá morta. Então a gente já comentou aqui, essa igreja ela tinha aparência, mas não tinha realidade. A doutrina, o modo de falar, as leis, a maneira de você faz isso, você não faz isso, você fala isso, vamos estudar dessa maneira, beleza. Só que não tinha relacionamento, não tinha vida, não tinha relação realmente, né? Então a fé tava ok, mas o relacionamento com Deus estava muito em baixa. E aí não tem como a noiva de Cristo se resplandecer num relacionamento onde não aparenta o amor, não aparenta a convivência, né? É só você deve fazer isso, ou você não deve fazer isso, ou eu entendo quem você é, mas a gente não se relaciona. Eu acho que deu para entender, mais ou menos. A igreja de Sardes era uma igreja muito organizada, mas era uma igreja morta. E infelizmente a gente ainda tem muitas igrejas assim, extremamente organizadas, que têm as obras maravilhosas, mas que não têm relacionamento com Deus. Onde todo mundo sabe o que fazer e faz muito bem feito, e tá tudo muito lindo, muito grande, muito rico, mas as pessoas estão frias, estão tristes, não se movimentam, não se multiplicam, não se sentem alimentadas por Deus, não se sentem amadas. E esse é o ponto, né? Eu acho que a igreja que é viva é uma igreja que tem amor, não uma igreja que tem organização.
É claro que a gente tem que organizar as nossas igrejas, é claro que a gente tem que organizar a maneira de falar, ter uma teologia correta, ter uma doutrina bíblica e não de pessoas, mas sem amor, é um casamento maravilhoso, uma noiva bem vestida, um contrato de vários bens, muito dinheiro envolvido, uma casa, carro, cachorro, um casamento sem amor. É mais ou menos por aí. A outra coisa que ele fala é do nome sem realidade. E é o que ele diz, né? As pessoas te veem como se você estivesse bem, como se você fosse viva, como se você carrega um nome certo, mas não tá vivendo isso. E aí ele fala das obras incompletas, e isso é muito pesado. Vou até ler de novo aqui, ó. Vou pegar na Bíblia aqui. Quando ela diz assim: vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que você acreditou lá no princípio e agarre-se a isso com firmeza, se arrependa. O que ele tá falando? Ele tá falando assim, fortalece o pouco que te resta, lembra do que te fez converter, volta ao primeiro amor, enche de sentimento isso aí, para de fazer as coisas porque tem que fazer, para de ir no culto porque você tem que ir no culto, vai porque você quer ir ao culto, sabe? Para de pregar porque você tem que pregar, ou porque alguém espera que você pregue, mas prega porque você tá tão cheio, que você tá transbordando. É mais ou menos isso. E quando ele fala assim, ó, aquilo que você ouviu no princípio, lembra disso e pega isso com firmeza, com força. Não se abala, fica estável, sabe? Não deixa qualquer evento, qualquer Instagram, qualquer youtuber, qualquer pessoa te tirar da rocha que é Cristo. Isso tem acontecido muito e acontecia nessa época já. Pessoas que reconhecem Jesus, sentem o amor dele, transformam vidas, mas depois na vivência organizada e estruturada da vida com Deus, não se relaciona com Deus, mas se relaciona com pessoas. E aí as pessoas magoam, machucam, e a pessoa acaba deixando Deus de lado. E isso é sintoma de uma igreja morta, assim como a igreja de Sardes. E aí ele fala assim, ó: se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. A palavra de Deus fala de ir como um ladrão sobre o arrebatamento. Então, de novo, tá falando sobre arrebatamento. O que ela tá dizendo? Olha, vocês estão vivendo desse jeito, quando vier arrebatamento, nem todos vocês vão vir ao arrebatamento. Não é porque você tá no meio da igreja que você é igreja. Não é porque você parece que está viva que você está viva. Não é porque você tá morando na minha casa que você é minha esposa. É mais ou menos isso. Então, essa carta, ela alerta sobre o arrebatamento, e isso é muito sério. É aquele texto de Mateus, vão estar dois trabalhando no campo, já tá falando de crente, já tá falando crente em Deus, né? Já tá falando de quem trabalha na obra. Mas um vai subir e o outro vai ficar quando vier. Então, o arrebatamento é isso. Olha, se vocês continuarem da maneira que vocês estão, parecendo certos, mas vivendo sem amor, sabe? Tendo uma aparência correta, todo mundo, nossa, o povo de Deus, mas não tem relacionamento com Deus, vocês não vão ser arrebatados. Ai, credo. E aí depois ele fala, ó, mas tem alguns insights que não mancharam as suas roupas com mal. Tem dois momentos na Bíblia que são muito impactantes que se fala de roupas. Deixa eu pegar minha cola aqui, ó. Em Gálatas 3:27 fala assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, ou se vestir, ou colocaram essas roupas, né, essas vestes. Então o batismo, ele troca as nossas roupas. Esse é um primeiro ponto. Ele garante a salvação. Uma vez que você se reveste de Cristo, você tem vida eterna. Mas tem um outro momento, que já está em Apocalipse 19:8, que fala: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, já não fala de batismo aqui. Batismo são essas primeiras roupas, essa primeira mudança, a salvação. Você deixa de estar morto para estar vivo em Cristo. Você deixa de ir para o inferno e vai para a glória de Deus. Mas esse segundo são os atos de justiça, uma vida de vencedor. É como que você vive a vida com Deus. Isso é diferente. Então, já é uma segunda roupa que deve estar plena. Tem uma parábola na palavra de Deus que fala sobre isso, onde o homem vira para ele e fala assim: como que você tá aqui com essas roupas? É mais ou menos assim. A salvação, o batismo, você tava nu, tava pelado, e alguém colocou uma roupa em você. Mas essa roupa não necessariamente é uma roupa digna para você comparecer num casamento de algum famoso, ou na posse de um presidente, ou na sua formatura. Estar pelado
e estar vestido é uma fase. É a fase da salvação, do batismo. Agora, estar bem vestido, estar vestido com o vestido de noiva, de linho finíssimo, puríssimo, adequado para a ocasião, que traz honra, traz glória suficiente, isso já é o segundo processo. São os atos de justiça dos santos. São as coisas que você faz. As suas obras, seus pensamentos, as suas atitudes, a sua vida com Deus, o seu relacionamento. Então, uma coisa é você ser uma noiva pelada. Não dá. Você tem que estar vestida de alguma coisa. Outra coisa é você estar com um vestido de noiva. Entende a diferença? Então, quando a palavra fala aqui, ó, alguns em Sardes não mancharam as suas roupas com mal. Andarão comigo vestidos de branco porque são dignos. O vitorioso será vestido de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Então aqui, além dele trazer uma mensagem, ele já está finalizando com a promessa, né? O que ele está dizendo? Qual que é a recompensa? Ele está falando, eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Para aqueles que estão bem vestidos, vestidos de noiva, não só deixaram de estar nus, mas têm atos de justiça. Ou seja, não só batizaram, mas viveram com Jesus. Não só aceitaram Jesus, mas relacionaram com ele. Não só se converteram, mas viveram uma vida conforme um cristão. Mais ou menos isso. Esses nunca terão o seu nome apagado do livro da vida. Jamais. Eu não acredito que a salvação se perca, porque é um presente que Deus te deu e Deus não toma presente de volta. Não acho que o livro da vida é escrito a lápis e depois apagado cada pecado que a gente comete, senão teria um furo, um buraco no meu nome. Eu acho que é uma caneta de fogo, de sangue, que escreve e marca como uma cicatriz ali e o Senhor coloca eternamente, mas isso é outra coisa. Mas ele tá falando que mesmo que apagasse, ele jamais apagaria o nome daqueles que estão com a doutrina certa e o relacionamento certo e não mancharam suas vestes, né? Tem os atos de justiça, tiveram batismo, colocaram a roupa ideal, a roupa adequada, o vestido do casamento, dessa noiva de Jesus. Mais ou menos por aí. Então ele fala, ó, alguns de vocês não mancharam suas vestes com o mal ou com o pecado, depende da versão. Mas o mais lindo é o que ele fala depois. Ele fala assim, eu vou te reconhecer diante de Deus. Você vai andar do meu lado. Olha, quando você anda na frente de alguém, você não tem muito parte com ela. Quando você anda atrás, geralmente você está servindo essa pessoa. Hoje nós andamos atrás de Cristo. Nós somos servos dele. Mas vai chegar um dia que nós vamos andar do lado dele. Do lado. Andar do lado é igual tirar uma foto do lado de alguém. Quer dizer que você tem relacionamento com essa pessoa. Que você teve contato, você teve acesso. E Jesus está dizendo que a gente vai andar do lado dele. E não só do lado, mas com essas vestes brancas, puras, bem vestidos. Então nós vamos estar... eu fico emocionada com isso. Nós vamos andar do lado de Jesus e com as vestes corretas. Ou seja, aprovados por Jesus. Condizendo com o lugar. Não estamos mal vestidos para o evento, sabe? Mas nós pertencemos àquele ambiente. Pertencemos àquela situação. Estamos corretos ali. Mas o mais lindo de tudo é que ele vai nos reconhecer diante do Pai. Tem uma coisa que é você ter um ídolo e você saber o nome desse ídolo. Ou saber o nome de alguém importante. Conhecer alguém importante. É legal. Eu já conheci várias pessoas famosas no aeroporto, por exemplo. Mas quando a pessoa famosa te conhece, sabe o seu nome, é diferente. Então, se eu chego e falo assim, nossa, é a Beyoncé, vou tirar uma foto do lado dela. É uma coisa. Eu vou andar do lado dela. Top. Mas se a Beyoncé vira pra mim e fala, você é Ana Beatriz. Eu tô falando Beyoncé, mas pode ser o Michael Jackson, o Elvis Presley, o seu pastor. Quem você achar mais famoso aí? É Jesus. Jesus sabendo o seu nome. E não só tirando uma foto com você, andando do seu lado, ou vendo que você tá bem vestido pro evento dele, porque você foi convidado e seu nome não vai sair do livro da vida, ou seja, da lista de convidados, mas é ele te reconhecendo e falando, ei, é você. Você fulano, dizendo seu nome. Olha, pai, esse aqui é o fulano. Esse aqui é a Ana. Esse aqui é o José, esse aqui é a Maria, esse aqui é o João, esse aqui é o Bernardo. Essa é a recompensa. Então, para finalizar esse vídeo gigantesco, a igreja de Sardes é o remanescente. Na nossa linha temporal e entendendo quem é na história e de acordo com o que a palavra está dizendo para essa igreja, seria a igreja protestante. E
onde Jesus queria encher do Espírito e da presença dele os líderes, para que esses líderes pudessem transparecer vida para a igreja. Infelizmente, era uma igreja que se encontrava morta, e esperamos que ela não se encontre, mas ainda terão, porque a Bíblia diz que terão igrejas mortas. Parecem vivas, mas estão mortas. Parecem organizadas, mas as pessoas não se sentem amadas. Parecem que são igrejas incríveis, mas não têm relacionamento com Deus. E esse é o problema. Só que dentre esses, ainda terão aqueles que passaram pelo batismo e pelos atos de justiça, que se vestiram adequadamente, que se entregaram ao amor de Deus, que se firmaram na primeira experiência do amor e continuaram tendo mais experiências. Nenhum relacionamento vive da primeira vista. Você pode ter apaixonado por alguém há muitos anos atrás, mas o casamento, a vida, a criação dos filhos, a evolução disso, ela precisa de outras atitudes de amor. Você não vive um relacionamento de amor com alguém só pela primeira situação de amor, mas por uma continuidade de relacionamento, conversas, situações e emoções. E é isso que Deus está falando. Está convidando a gente para ser uma noiva, para que Ele possa nunca tirar o nosso nome e lembrar do nosso nome, e falar o nosso nome diante do Pai, andar dos nossos lados e poder estar conosco. Seremos arrebatados, seremos cheios de justiça, seremos cheios do amor de Deus e andaremos do lado dele, bem vestidos, com ele sabendo o nosso nome. Glória a Deus. Eu vou chorar. Então a igreja de Sardes é essa igreja, o remanescente, e nós estamos quase chegando no final. Eu espero que você tenha gostado e que o Senhor te favoreça.